que eu queria matar os meus filhos, eu queria dar cabo da minha vida, casamento totalmente destruído, onde meu esposo queria separação. Cheguei já com síndrome do pânico, depressão profunda, encaminhada a psicólogo, a psiquiatra. O pastor começou a falar sobre a fogueira santa. E mesmo sem entender, não é, o que aquilo ali poderia trazer para a minha vida, mas eu criei no que saiu da boca dele. E naquela reunião ali à tarde, eu sacrifiquei minha aliança, que era a única coisa que eu tinha naquele momento, porque eu estava disposta a dar tudo. O que eu tivesse ali, no momento ali comigo, eu daria. Não é? E mesmo assim, eu coloquei minha aliança no altar e peguei o envelope. E voltamos à noite e colocamos o carro no altar. Você tinha quanto tempo de igreja? 2 semanas. 2 semanas? 2 semanas de igreja. E colocamos o carro no altar. E voltamos no sábado. E meu esposo falou não, porque a gente tinha um carro e uma moto. Ele falou assim, não, eu não vou ficar andando de moto e você vai ficar andando a pé com nossos filhos, não é? Colocamos também a moto no altar. Então eu fui liberta, não é? No caso, eu cheguei com meu filho também doente. Meu filho tinha um tumor no cérebro. Ele tinha feito, com 8 meses de idade, ele estava tomando Gardenal. Ele tinha feito uma tomografia e tinha constado que ele tinha um tumor. E iria fazer ressonância, né, para confirmar aquilo ali. Então, depois, nesse tempo, entre a fogueira santa e ele fazer o exame, ele já não teve mais nada na ressonância. Né? Eu fui livre, né, de toda a tormentação que eu tinha. Né? Meu casamento, que também estava destruído também, Deus ali restaurou. Então, houve uma libertação, uma mudança nessa minha entrega. O altar ficou te devendo alguma coisa? Não ficou me devendo nada. Espiritualmente, o que aconteceu? Espiritualmente, houve uma transformação total. Depois da sua libertação, você chegou a receber o Espírito Santo? Então, foi aí que entra o meu erro. Você errou? Eu errei no Depois altar. de tudo que você viu, de toda essa experiência, você errou? Eu errei no altar. Conta isso pra gente. Eu já estava como obreira, era responsável, era bem conhecida já na igreja, né, respeitada, né, pela forma como eu cheguei, na verdade, o meu testemunho, a forma como a minha vida avançou. Só que numa determinada fogueira santa, eu subi no altar, só que eu não gerei meu sacrifício. Deixa eu perguntar para você, então, nessa ocasião, seu casamento estava bem? Sim. Seus filhos estavam bem? Sim. Financeiramente, você trabalhava, tinha empresa, como é que era? Meu esposo, eu tinha uma empresa, já tinha uma empresa nisso, uma empresa de locação de mesa e cadeira, eu tinha, e o meu esposo trabalhava como gerente numa firma que ele já trabalhava há muito tempo. Estava bem financeiramente? Estava bem. Então tinha condições de você fazer um sacrifício realmente para o fogo descer? Sim. Mas vocês se acomodaram? Se acomodei. Fui porque, independente, né? Eu sou casada, mas na nossa família cada um faz o seu sacrifício, né? E assim, eu não gerei naquele momento. E subi no altar com uma oferta, né? Com uma oferta, com um valor, e achando que tudo ia ficar bem. Entreguei meu uniforme, pedi para o pastor, falei assim, pastor, eu não sou batizada no Espírito Santo, eu não sou nascida de Deus, eu não quero mais ser obreira. Ali eu vi tudo voltar, do início como eu cheguei. Aquele tormento, né, aquele conflito, aquela perturbação, síndrome do pânico. Eu só saía de casa só para ir para a igreja. Só para ir para a igreja. E ninguém entendia, né? Porque um dia eu estava ali bem e outro dia ali mal. Né? Ninguém entendia o que estava acontecendo, mas só eu sabia a consequência, o que era aquela consequência que estava vindo na minha vida. Eu não me separei do meu esposo no mundo, mas me separei do meu esposo na igreja. Dessa vez eu conhecia o que poderia mudar a minha vida. Você já sabia o caminho? Já sabia o caminho. Como eu tinha empresa, eu coloquei ela no altar, coloquei a minha empresa no altar, porque eu falei, meu Deus, o que adianta? Eu tenho minha empresa, ela está bem, ela está caminhando, né? E em menos de 2 anos, a nossa empresa, entre as empresas de locação, era a segunda. Em menos de 2 anos, a gente estava bem. Eu coloquei ela no altar, coloquei tudo. Falei, meu Deus, o que adianta eu ter uma empresa e não ter um casamento? E ali, em torno de 1 ano, né, 1 ano e meio, Deus ali começou a restaurar, depois o sacrifício no altar. Aí você entendeu que não era do seu jeito. Sim. Aquela maior conquista, a maior necessidade, que era aquela empresa, você pegou e colocou no altar com a sua vida. Com a minha vida. Aí sim recebeu o Espírito Santo? Sim, aí sim. Primeiramente recebi o Espírito Santo e a restauração no meu casamento. Como é que está hoje? Hoje está tudo bem, né? Depois novamente coloquei a empresa novamente no altar.
E foi daí, então, que Deus Como ali... assim colocou novamente? Porque Deus me deu uma condição de ter ela novamente. Ah, você colocou, Sim. depois restaurou para você Restaurei de novo. E colocou ela novamente no altar. Sim, porque a nossa vida financeira não estava andando. Falei, meu Deus, então vai ela no altar. A gente colocou no altar e o que aconteceu? Meu esposo, que trabalhava 20 anos como gerente, né? Desde os 11 anos ele começou a trabalhar nessa empresa, única empresa que ele trabalhou. Deus nos deu essa empresa. Foi onde eu conheci ele, né? E hoje ele é patrão nessa hoje empresa. Ele é o dono da empresa? Eu e ele, nós somos donos de Tem lá. a foto da empresa? Trabalha com o quê? A gente trabalha, rações, máquinas agrícolas. Então é tudo veterinário, jardinagem. Temos veterinários. Ele trabalha lá desde 11 anos de idade? Desde 11 anos de idade. E ele era empregado. Hoje vocês são dono de lá? Dono de lá. E o dono de lá hoje é nosso empregado. O dono hoje é empregado de vocês? Sim. Isso é maior do que o Espírito Santo? Não, nada se compara. Nada. A maior riqueza hoje eu sei que é o Espírito Santo. Né? Porque é ela que nos dá condições de administrar aquilo que Ele nos dá. Né? A minha família, o casamento, tudo. Eu vou falar algo que é uma experiência que eu estou passando nessa fogueira santa, porque eu e minha esposa, a gente já havia determinado algo. Mas a cada vez que a gente conta um testemunho, é como se a gente estivesse contando para a gente mesmo. E até estava comentando com a minha filha, que a gente estava esperando, e Deus me pediu algo a mais. Porque eu venho falando, meu Deus, não é isso, porque se não há conflito com você, se não há não há aquele conflito, é porque não é sacrifício. Porque não é. Se você está falando que você está sacrificando, mas não está te doendo, não é o chão dos seus pés, aquilo ali não te causa um conflito, às vezes o que é até mesmo um atrito entre você dentro da sua casa com alguém, não é sacrifício. Não é. Porque o sacrifício, ele dói. O sacrifício, ele totalmente te deixa na dependência de Deus. Você fala assim, meu Deus, se o Senhor não agir agora, eu não sei o que vai ser. Você sabe que Deus, ele pode mudar a sua vida e você não dá ouvido àquilo que Ele fala. Só que uma coisa, a gente tem que entender que tudo que a gente faz, a gente tem um retorno daquilo. Embora seja no altar, você fala assim, mas Deus, Ele entende. Não, mas você está plantando. Então, aquilo que você colocar no altar, é aquilo que você vai receber. Então, se você não coloca toda a sua vida, não tem como Deus, Ele restaurar a sua vida. Não tem como Ele mudar. Não tem como Ele ter poder para mudar a sua vida, sendo que você não colocou 100%. Não é? Então não erre no altar, porque eu errei e assim é uma experiência assim que eu não desejo a ninguém.